Na sua fala, Romão, você comentou, né, que uma coisa que te atraiu é essa coisa de que é uma linguagem ainda não muito definida, né, com os códigos ainda em aberto. Ao mesmo tempo, é inegável que alguns códigos já vêm, né, já estão em algumas linguagens, né? Então, por exemplo, um VR cinemático, como você comentou, ele de alguma forma parte daquilo que a gente já conhecia de fotografia, de cinema, para construir outras possibilidades, agora com um novo grau de liberdade, etc, etc. Você poderia falar para a gente um pouco o que é que você entende como uma possível linguagem desses meios e até se você acha que vai haver um momento de definição dessas linguagens, né? Ou se não? É, acho que é importante assim, né? O que é uma linguagem, né? Uma linguagem, né? Para mim, assim, é quando enfim, um elemento expressivo ele ganha um sentido, né? Reconhecido, assim. Então, eu acho que uma linguagem ela se consolida numa arte ou né, em torno de uma tecnologia quando as pessoas têm consciência de que aquilo pode gerar determinado efeito, né? E eu acho que na realidade virtual as pessoas ainda não têm muita consciência, né? Eu acho que aos poucos, óbvio, né? Principalmente quando você vai experimentando e tal e tendo acesso, você vai reconhecendo esses elementos de linguagem, né? Que não que eles que eles vão sendo construídos socialmente também, né? Se muita gente explora determinada coisa e analisa determinada coisa, aquilo vai se construindo como linguagem. Acho que a construção da linguagem em torno de uma arte é uma prática social. O que eu tenho visto é esse discurso de terra arrasada, então na realidade virtual é tudo diferente. E eu acho que tem surgido alguns conceitos assim que têm sido mais refletidos academicamente e que as pessoas acabam pensando enquanto linguagem, pontos de linguagem assim, né? Acho que um primeiro é o de imersão, então há linguagens em torno dessa questão da imersão. A agência, acho que a agência é um conceito assim muito discutido e também vira um ponto de linguagem. E acho que o incorporamento também é um ponto de linguagem assim que é bastante discutido, né? E acho que a partir desses três pontos assim eu consigo refletir sobre alguns vídeos, alguns conteúdos que eu tive acesso a partir desses três pontos, né? A partir de imersão, agência e incorporação. Aí eu acho que existem outros ainda, né? Que com o tempo a gente vai dando nomes e percebendo. Eu acho que dá para trazer muitos conceitos de outras artes para tentar pensar essas linguagens. Eu acho que o que falta é as pessoas darem nomes assim e terem perceberem algo, né, dentro da sua experiência, ao assistir, ao ter contato com o produto em realidade virtual e nomear, consolidar esse, né, enriquecer esse vocabulário, né, de se pensar a realidade virtual, né? É uma coisa que eu penso muito assim, né? Não existe ainda muita discussão também sobre como você analisa, né? Por exemplo, do mesmo jeito que a gente tem a crítica e a análise de filmes, né, de forma bem mais consolidada, né? Então eu acho que tem esses três conceitos. Pensando que a gente está falando com pessoas que estão começando na área, né? Você poderia dar uma pincelada no que são esses três conceitos para a gente entender o que a cada um deles se refere? Uhum. É... A imersão, eu acho que ela é um ponto super chave assim da realidade virtual. É... Porque na realidade virtual, acho que tem uma autora aqui que é bem interessante para abordar esse conceito de imersão, que é a Janet Murray. Ela tem um livro chamado Hamlet no Holodeck, e eu acho que ela tem uma perspectiva não deslumbrada, assim, sabe? Sobre a imersão, né? No sentido de que a realidade virtual ela não é a única tecnologia ou arte a trabalhar com o conceito de imersão, muito pelo contrário, né? A imersão é algo que você pode encontrar
numa aula, numa peça de teatro, ao ler um livro, ao ver um filme, né? Você estar imerso naquilo, né? Não é algo próprio de uma tecnologia, não é algo próprio de uma exclusivo de uma tecnologia ou de uma arte. E aí ela traz esse conceito assim de que a imersão ela tem muito a ver com um mergulho, né? Que é quase como você está completamente rodeado e tendo os seus sentidos alimentados pelo que está ao seu redor. Então, né, esse mergulho no ar ou esse mergulho na água, né, como isso. E ela usa muito o Don Quixote de La Mancha para refletir um pouco sobre esse conceito de imersão também. Ela pega um trecho do Don Quixote e nesse trecho ele cita esse processo de transformação daquele personagem em Don Quixote, né? Que de tanto ele ler livros de cavalaria, de tanto respirar esses livros de cavalaria, ele assume um comportamento de como se ele estivesse imerso num mundo da cavalaria, né? Dessas narrativas de cavalaria. Então ele olha para um moinho e ele vê um dragão. Isso é um aspecto de imersão, né? Você está lidando com aquilo de uma forma que não necessariamente é a realidade, né? Enfim, você pode estar imerso na realidade também, né? Mas, enfim, são conceitos complicados. E aí, em realidade virtual, ela vai trazer outros conceitos, como, por exemplo, o limiar do encantamento, é um conceito que ela traz bastante, o de objetos transicionais também é um conceito que ela utiliza para refletir sobre o que é uma pessoa estar imersa numa realidade virtual. Aí, para isso é importante a gente entender que a realidade virtual ela é um sistema que tenta alimentar os nossos sentidos, substituir a realidade ao nos oferecer afetos, né? Então, é como se na realidade virtual a gente criasse um comprometimento com o que os nossos sentidos estão recebendo. Então, os nossos sentidos estão recebendo imagem, som, em sistemas mais complexos podem receber, enfim, outros sentidos como tato, olfato, paladar, e isso está contribuindo para que a gente tenha um comprometimento com aquilo, né? Ela usa um exemplo também, é um desenho bem famoso, que ele chega num espaço, tá um espaço em branco, assim, ele entra e fala, mas o que é isso? Você não sabe que num desenho tem que ter cenário? Aí surge um cenário pintado assim, e ele entra de mosqueteiro, mas o cenário não é de mosqueteiro, sei lá, é uma fazenda. Aí ele olha para trás e ele se percebe, né, que ele não tá de acordo com aquele cenário, aí ele vai e troca de roupa e volta de fazendeiro. Aí ele começa a performar enquanto fazendeiro. Aí o cenário muda para uma neve. Aí ele tem essa quebra de novo. E aí assim ele vai indo até que ele se revolta, e aí depois tem até uma questão assim de que ele sai, e quando ele volta, ele vai tocar um violão, e ao invés de ouvir os acordes, ele ouve uma metralhadora. Ele vai tentar gritar e xingar, e ele surge o barulho de uma galinha, né? Então, o que a gente tem nessa situação é um corpo com dificuldades para emergir, né? O desenho é exatamente sobre a dificuldade, os incômodos do Patolino em se conectar com aquele ambiente, e o tempo todo ele está tentando se adaptar a esse ambiente, criar essa conexão e emergir naquilo, mas não consegue, né? Ele não consegue porque há uma quebra constante, né? Aí no final, enfim, spoiler, é o Pernalonga, que era o desenhista, e por isso que estava gerando, enfim, que estava perturbando o Patolino. E aí, isso gera algumas questões, né? Por exemplo, você pode chegar num sistema de realidade e virtualidade, né? E lá nada ser naturalista. Então, por exemplo, você pode mexer nos instrumentos, então pensa numa realidade virtual mais interativa, né? Tem vários instrumentos. E aí, quando você mexe na guitarra, você ouve uma metralhadora. Você mexe numa bateria, você ouve, sei lá, qualquer outra coisa. E se isso se mantém de alguma forma durante um tempo, se não há muitas alterações bruscas nesse primeiro momento, você pode se conectar e imergir nessa realidade em que nada é naturalista, né? Então, a imersão ela não tem a ver com o mundo ser naturalista ou não, mas tem a ver com você ter um comprometimento ali, e aí é por isso que ela fala de limiar do encantamento,
no sentido de você conseguir entrar no encantamento daquele universo e deixar o mundo de fora, né? E aí é por isso que o pessoal fala de você não quebrar a experiência e de você tentar manter a imersão. Acho que essas já são algumas das regras assim que o pessoal tenta colocar. Porém, você pode também emergir e criar um encantamento pela constante mudança. Né? Óbvio que tem gente que pode ficar incomodado, mas você também consegue criar um encantamento e uma, né, com um mundo que se desconstrói o tempo todo, porque daí você vai perceber que o encantamento está exatamente na constante mudança e quebra da experiência, né? Eu acho que hoje a gente vive assim a realidade virtual, assim, né, no pré-cinema, na consolidação, né, de uma possível linguagem clássica e tal. E as pessoas falam, você não pode quebrar muito a experiência, você não pode chacoalhar a câmera, você não pode não sei o quê, que as pessoas vão se enjoar, o que até eventualmente acontece, né? Mas eu penso muito assim que as pessoas também passaram por isso quando surgiu o documentário moderno, quando chegou o cinema moderno, a coisa chegava lá e era mais quebrada, né? Havia essa opacidade toda. Então eu acho que essa questão da imersão ela precisa ser explorada mais sobre o que efetivamente é essa imersão, né? E aí tem várias formas de você construir essa imersão, né? Você pode criar essa imersão contínua através desse elemento de continuidade, ou você pode criar essa imersão exatamente acostumando esse espectador interator a lidar com a quebra constante dessa continuidade, né? Essa descontinuidade. E tem vários exercícios, assim, possibilidades de você trabalhar essa imersão. Tem um documentário que eu acho que trabalha bastante essa questão da imersão dentro dos que eu, né, acompanhei estudantes né, no desenvolvimento desses documentários. Eu acho que um que se chama Francisca, eles começam o vídeo com a câmera em cima de um carro, do jeito que eles conseguiram prender, porque não tinha suporte, não tinha nada, né? Eles prenderam lá de um jeito, do jeito que eles conseguiam. E esse carro, ele tá indo por uma estrada de terra, assim. Pá, 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 pá. E... não, antes disso tudo, você tá num espaço físico, parado, fixo, né? No espaço fixo, parado. E eles falam, olha, existe... E é um lugar, assim, já meio afastado. Eles falam, existe um lugar chamado Terra do Sol, que fica num lugar onde era um aterro sanitário, e é uma comunidade muito sofrida, com muitas vulnerabilidades, mas lá tem uma liderança comunitária muito potente. E nós vamos até lá. Então, olha só, né? Ele tá, nesses primeiros 30 segundos, ele tá armando um terreno e falando, a gente vai lá, existe esse lugar, você tá aqui, né? Mas, eu sei que você tá nessa sala, tal, mas, se prepara que nós vamos para lá. Isso já começa a construir elementos de imersão, né? Aí, a próxima sequência é o carro indo até lá. Então, primeiro ele avisou que você vai para lá, no segundo ele tá te deslocando até lá, né? Uma forma muito gentil e contínua de te levar até esse lugar. E ele vai enriquecendo essa experiência. Vai falando do tipo mais detalhes sobre aquilo lá. Quando você chega lá, você começa a encontrar várias pessoas que ficam falando para você de quem é a Francisca. E eles, não, porque a Francisca é maravilhosa, a Francisca me ajudou com isso, a Francisca não sei o quê. E aí o documentário, assim, sei lá, ele demora 3/4 assim, das sequências deles, alimentando essa expectativa para você encontrar a Francisca, até que você encontra a Francisca. E aí a Francisca ela só tem uma fala, assim, ela fala, tinha uma menina que ela sofria violência sexual, ela conta uma história, e aí você já fica tipo, nossa, impactado, assim, sabe, E aí você fica meio que construindo essa imagem dela, e quando você vê ela só fala uma parada que você fala, putz, legal, essa mulher é legal mesmo. E para mim, então, isso já é um aspecto de imersão que enfim, é uma técnica narrativa isso, né? Isso aí a gente encontra nos manuais de narrativa de qualquer outra tecnologia sobre criar essa imersão com aquela história, né? Então, por isso que quando a gente fala, né, que a imersão ela não está só na realidade virtual, embora a imersão seja uma coisa bem importante para a realidade virtual, a gente pode trazer esses saberes e técnicas de outras áreas, né?
pensando que pode ser legal, pode ser mais fácil no primeiro momento a gente tentar criar uma experiência imersiva mais contínua e depois aos poucos ir entendendo como quebrar isso, até porque pensando nas pessoas eu sinto que aqui no Brasil a gente sempre produz coisas para as pessoas verem pela primeira vez, né? Para primeiros novos espectadores de realidade virtual. E aí para esses primeiros uma experiência mais contínua pode ser mais agradável mesmo, porque tem muito medo, as pessoas têm medo de passar vergonha, né, e tal. Então, um outro aspecto, né? Essa coisa dos primeiros 30 segundos é uma coisa assim que tem se consolidado, assim, do tipo, nos primeiros 30 segundos, tente trazer esse aspecto imersivo, construir esse aspecto imersivo, puxando ele, né, para esse espectador, essa espectadora para dentro desse universo. Então você tente trabalhar elementos em que ele reconheça o que ele vai fazer, que ele já tenha ele seja preparado, a pessoa seja preparada, né, para o que ela vai encontrar, né? E isso tem muitas formas de ser feito, né? Por exemplo, se você pegar a gente quer fazer um conteúdo em realidade virtual sobre floresta, sobre seres mágicos da floresta, né? Então você pode começar com a pessoa numa floresta, mas sozinha nessa floresta, e aí uma folhinha brilha ali, chama a atenção dela, e aí quando ela chega lá e encosta, surge uma fadinha que meio que te mostra como que você pode andar por ali. Então você vai apresentando, né, essas dicas, que é muito o que videogame já faz, né? Só que eu acho que o objetivo é construir essa entrada nesse aspecto da imersão sem muita... utilizando técnicas narrativas e estéticas, né, que dialoguem com o universo, e não de forma muito, tô tentando achar uma palavra, mas muito funcionalista, assim, né, do tipo, esse é o seu botão, né, sem você ser muito desencantado, né, na forma de apresentar. Então, acho que imersão, como um primeiro conceito, vai bastante... Acho que são algumas das questões assim, que me vêm na cabeça quando eu penso em imersão. Partindo para a próxima questão, que é a da agência, tudo isso está muito interligado, eu acho, né? Agência de alguma forma, você encontrar sentido num gesto, né? Então, é que, de alguma forma, o seu gesto, a sua ação, né? Para além do gesto, a sua ação, ela ganha sentido, né? E ela não é gratuita, né? E eu acho que isso é uma coisa também bastante explorada pelos videogames, que se aplica a muitas tecnologias da realidade virtual, tanto nessa mais de 3 graus de liberdade cinemática, que a única ação que você pode fazer é girar, né? E olhar para cima e para baixo, quanto em tecnologias de 6 graus de liberdade, quando você pode abaixar, andar, pegar as coisas com a mão, e nas interativas em gerais, né? Que você pode usar controles para interagir. E aí eu acho que a agência, para além, porque as pessoas falam, não, a realidade virtual é uma tecnologia muito incrível, você pode olhar para onde você quiser, né? E não é bem esse assim o espírito da coisa. É legal você poder olhar para onde você quiser, mas é mais legal ainda você ter a sua corporalidade ganhando um sentido ali dentro, né? Para além de você poder olhar para onde você quiser, eu quero que para onde eu olhe, o fato de eu ter olhado para lá seja muito legal para mim, né? Até porque nessa de olhar para onde você quiser, você pode não olhar para onde importa naquele momento, né? E aí, então, a agência, eu acho que é essa possibilidade de significar e dar sentido ao gesto, à ação. E como fazer isso, né? É bastante difícil. Acho que aí vem muitos ensinamentos da performance. Acho que o pessoal do teatro que produz trabalha mais com essas experiências em que o espectador, né? Enfim, todo mundo que tem mais consciência sobre os efeitos da expressão num corpo de um espectador, acho que conseguem trabalhar disso de forma melhor. E eu acho que isso é o grande desafio, né? Como a pessoa ter o seu gesto ganhando um sentido ou um significado. Eu tenho um documentário que me ajuda mais a pensar nesse tipo de coisa exatamente por um exemplo extremamente oposto, assim, né? Que é o Rio de Lama, que é um documentário produzido pelo Tadeu Jungle. Ele tem disponível para essas janelas mágicas, tipo YouTube e tal, e tem também nos headsets para você assistir. E é sobre
o crime ambiental em Minas Gerais, né, dos rompimentos de barragem, no caso em Brumadinho, que eu acho que é um distrito de Mariana, alguma coisa assim, posso estar falando besteira. E ele se propõe a fazer um memorial das pessoas que estão por lá. Porque para ele, né, para além da destruição física, você tem uma destruição aí num nível subjetivo e de memória, né, de experiência. Então, porque se você for pensar, né, como são as reportagens de telejornal sobre Brumadinho, elas são muito focadas na destruição material e física, né? E quando você pensa em realidade virtual, a primeira coisa que as pessoas pensam é que, eu vou filmar o espaço, né? Pô, eu vou lá filmar várias paradas, eu vou lá mostrar exatamente onde é a barragem, tal. E ele vai por um caminho diferente. Ele tá querendo pegar a destruição da memória, né? E aí ele faz isso através de uma tensão entre o espaço destruído, mas principalmente pelo que as pessoas estão narrando, né? Porque elas estão falando o que não está mais ali. Então você pensa que enquanto as pessoas pensam que a realidade virtual é mais uma tecnologia focada em te apresentar visualmente algo, ele está exatamente fazendo um produto em realidade virtual para chamar a atenção para o que não está mais ali, né? E olha esse aspecto imersivo também, né? Ele está querendo que a gente tenha uma imersão não na visualidade do que está ali, mas exatamente no que não está ali, na memória da pessoa, né? No trauma daquela pessoa e mesmo no contraste, né, entre memória e trauma. E aí, eu exibi esse vídeo pelo Brasil inteiro, assim, sabe? Tipo, fui, sei lá, pro Sertão da Paraíba. Eu trabalhava muito com esse vídeo como o primeiro vídeo, assim, a mostrar para as pessoas que eu acho que elas merecem uma experiência boa, ao invés de uma montanha-russa como primeira experiência, né? E aí, todo mundo chorava. As pessoas botavam headset, porque tinha que higienizar tudo, tava todo mundo chorando. E pensa que é uma tecnologia que o discurso principal sobre ela é: você pode olhar para onde você quiser. Você pode girar, olhar para cima, para baixo, tal. Aí quando você vai assistir o Rio de Lama, para onde você olha tem destruição. Se você olhar para lá ou para lá, é a mesma coisa. Você não vai ver nada de diferente. Você vai ver aquele tom marrom, né? Aquele marrom horroroso de destruição. E você tá ouvindo ali, né? E aí, para mim, a realidade virtual, ela tem um discurso em torno dela que tem essa questão da vontade de potência, assim, né? Vontade de agir, poder de agir, né? É uma tecnologia que te promete que você pode agir, né? E que você tem uma liberdade e tal. Mas aí quando você vai ver o Rio de Lama, para onde você olha é ruim, assim, do tipo, nossa, né? Quanta destruição. Não é interessante, assim, eu vou ficar olhando para tudo. Eu não posso perder nada, porque é tudo destruição. E ao mesmo tempo, o que as pessoas estão falando é a impotência, né? A impotência perante as forças da natureza, perante as grandes corporações, né? Perante os traumas, né? Então é um tema recorrente, assim, a impotência, tanto nas falas quanto é o sentimento, assim, em geral, né? Essa impotência. E aí, o seu gesto, que você chegou ali na realidade virtual todo empolgado para olhar onde você quiser, vem essa surra de impotência no seu corpo e você já não tem mais vontade de olhar para lugar nenhum, né? E aí, para mim, isso que torna esse um dos melhores documentários, porque eu acho que quando você pega um meio de expressão e você torce, né, as possibilidades dele, eu acho que é aí que você está fazendo arte, sabe? A arte, para mim, é torcer os meios de expressão ao máximo, entender os limites dele e tal. E aí o Tadeu Jongo, eu acho que com esse documentário, ele torce essa questão da agência, trazendo uma impotência muito forte para o corpo. E eu acho que isso é um exemplo ao extremo, assim, né? Mas é isso. A agência é você dar sentido para a ação, seja para a pessoa querer olhar ou não ao redor, né? E aí isso traz a outra questão, que é a da incorporação. Na incorporação, você está vendo as coisas num plano ponto de vista, ou seja, em primeira pessoa. Né? Então você está vendo através dos olhos, né? É um projeto sobre um pássaro preso num vazamento de óleo, mas você é o pássaro, né? É um pouco isso. E aí é pensar em possibilidades de como trabalhar essa questão da incorporação. E nessa questão da incorporação, essa questão da agência e da imersão é fundamental, né? Porque você só vai se sentir efetivamente um pássaro se as suas ações estiverem sendo significadas enquanto tal.
né? E se você tiver ali um aspecto imersivo de estar dentro daquela corporalidade, né? Acho que assim, esse é um overview assim, legal assim, desses três temas, eu acho. Pelo menos que são assim, os acúmulos de reflexão que eu tenho tido sobre esses aspectos. Isso é central, acho que em toda arte, né? Toda arte você tem que estar comunicando para alguém, e se você se isenta de pensar quem é o seu interlocutor, você está isentando uma parte importante da sua criação. Então, assim, acho que é central. Enfim, acho que é isso, tentar gerar, refletir. Olha só, a gente tem que refletir muito sobre quem é o espectador, se ele já viu esse produto pela primeira vez ou não, quais são as referências que ele tem, né? Qual é, que tipo de corporalidade, de performática ele tem enquanto experiência, né? Acho que na realidade virtual isso fica mais gritante ainda, né? De que você não faz um produto que vai ter o mesmo efeito em todos os corpos. Então você precisa refletir bastante sobre que corpos você quer afetar e como, né? Queria perguntar para você, para fechar, uma coisa que eu sempre pergunto, que é, faltou a gente falar de alguma coisa? Tem alguma coisa disso que a gente conversou que você acha que é necessário pontuar? Não. Tem muita coisa, né? Acho que assim, essa é só a ponta do iceberg. Acho que tem muita discussão sobre realidade virtual a ser feita. A gente nem falou muito ainda desse aspecto mais interativo e de como você pode acionar a narrativa, né? E acho que tem muita coisa ainda a ser refletida e pensada. E eu acho que o desafio é a gente tentar estimular essas conversas, estimular essas reflexões e tentar trazer coisas de outras áreas e ver se isso ajuda a refletir ou não, e tentar destrinchar um pouco mais e elaborar métodos de pesquisa, porque eu acho que, mesmo por exemplo em técnicas de análise de filme, às vezes você está muito preso na materialidade, mas eu acho que tem essa dimensão da experiência, da espectatorialidade, que é fundamental para você se aproximar do que realmente é uma obra de realidade virtual, em qualquer outra a obra também, né? Mas na realidade virtual acho que isso fica mais gritante. Então acho que tem muita coisa assim, e realmente assim acho que quanto mais gente estiver pensando, mais chances a gente tem de, enfim, chegar a novas ideias, né, e pensar sobre isso tudo. Fica para uma próxima também. Tem que guardar um pouco de coisa, né? Senão não chama de novo. É verdade mesmo. Bom, queria agradecer a sua presença aqui, agradecer a disponibilidade por dividir esse conhecimento com a gente. Romão, muito obrigado, viu?